Fala galera, tudo bem com vocês? Wilson Neto passando aqui para mais um quadro do Além do Time Cap. Hoje a gente vai falar além do treino, a gente vai falar sobre o que realmente importa, um tema muito atual e que realmente pode salvar vidas. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental, galera. Saúde mental e a prática de exercício físico, no caso, o CrossFit. Então, se você quer saber sobre isso e muito mais, fica ligado nesse vídeo que ele é para você. Muita gente acha que o CrossFit é só para competidor, né? Só para atleta, só para essa galera que vai para CrossFit Games. Mas não, o CrossFit é para todo mundo. Ele é para você que está sentado no seu sofá agora com a sua pipoquinha assistindo o nosso vídeo. Ele é para o atleta, ele é para o Wilson Neto que está voltando de lesão, ele é para mim que treino ali de vez em quando. Ele é para quem chega aqui e nunca fez uma atividade física. Ele é para qualquer pessoa. A gente consegue adaptar, consegue ter a mesma aula aí de 1 hora, um atleta de elite e uma senhorinha de 70 anos que nunca fez uma atividade, está começando agora, e os dois conseguem se desempenhar muito bem aí no CrossFit. Lucas, é importante falar que o CrossFit ele é um salva-vidas, né? A gente fala que não só o CrossFit, mas também a atividade física, ela está aí para ajudar vocês, não só com a parte estética, que às vezes a galera vê o CrossFit, aí pensa que é só para quem corre sem camisa, só para quem fica levantando peso, e o treino de CrossFit ele vai muito mais além do que isso, né? A gente vai falar também sobre a galera tá interagindo, né, de tu fazer novas amizades, de tu ter ali uma relação de pertencimento ao espaço. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na Alpha e que vocês vão encontrar também nos nossos treinos. A gente até no começo teve a ideia lá de fazer um círculo após as aulas. O Lucas pode até falar um pouquinho sobre isso, da experiência, como é que a gente faz essa parte final, né, Lucas? Esse ciclo era muito importante, sempre foi muito importante, justamente para a gente conhecer os alunos. A gente às vezes não só faz aí no final, mas no início também, quando chega alguém novo, faz a galera se apresentar. Então, esse senso de comunidade, de realmente saber quem está do seu lado, de realmente lidar com a dor de quem está do seu lado também, é muito importante, né? Às vezes a gente vai a outros lugares, em academia mesmo de musculação geralmente é mais padrão, você chegar de fone, né? Fazer o seu treino ali, ir embora, não falar com ninguém. E a gente não quer isso no CrossFit, né? A gente quer a comunidade, quer o contato, quer conhecer um pouquinho mais, quer saber o que a pessoa está passando. É um treino coletivo, né? É um treino coletivo. Então, até mesmo no plano de aula, né, padrão da CrossFit, tem um momento final, que é o cooldown, onde a gente vai separar ali um momento para descansar, para fazer um alongamento, ou para essa prática que a gente criou aqui na Alpha, que é esse momento final que a galera estava chamando de terapia. Até apelidou que era terapia, que tinha choro, tinha de tudo, né? Então, a gente criou esse momento, a gente tem aqui também 3 valores que a gente tenta colocar dentro das aulas, que é a gratidão, a integridade e a comunidade. E quando a gente fala de comunidade, é realmente a gente se ajudar, né? Dentro do ódio, Lucas, tá eu e tu aqui, tu tá sofrendo, morrendo com as tuas repetições e eu também, né? Então não tem como a gente terminar o treino, não se falar, não agradecer pelo treino com um colega. Então a gente separava 5, 7 minutinhos para cada um falar um pouquinho sobre o treino, e às vezes a galera falava muito além do treino, falava sobre a sua vida. Teve algum caso na tua aula que a galera já foi falar sobre algum caso específico, alguma coisa assim? Já tiveram alguns alunos que relataram problema com depressão, problema com ansiedade, né, problemas de trabalho, em casa, enfim, e que muitas das vezes, é algo que a gente também sempre falou, essa 1 hora aqui é o que a pessoa tem para esquecer um pouco esse problema, ou para focar um pouquinho mais, para espairecer um pouco. Então, eu acho que é super importante realmente a gente tentar lidar com essas dores das pessoas também, porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. E além dessa parte de bate-papo e tudo mais, o exercício físico ele libera vários hormônios, né, de bem-estar, sabe, de confiança, ali, de estar se sentindo parte de alguma coisa, e a gente procura sempre trabalhar isso muito bem dentro das aulas. E hoje a gente tem um convidado especial que vai falar também um pouquinho sobre esse tema, ele tem uma vasta experiência aí na área. Eu queria uma salva de palmas aí pro Jonathan! E aí, beleza? Aqui no nosso canal, além do Time Cap, hoje com um tema especial, né, que é sobre saúde mental. Jonas, eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre quem tu é, como tu conheceu o CrossFit, ou como tu conheceu a Alpha, um pouquinho da tua experiência na atividade física, como foi que o Jonathan surgiu aí na Alpha? Então, galera, eu sou acadêmico de psicologia, conheci o CrossFit através de indicação de um amigo meu, que o pessoal conhece aqui também, que é o Vitanos. Um abraço pro Vitanos aí. Deve estar assistindo, que eu sei. E ele já pratica há muitos anos, e aí
na curiosidade de tanto ele convidar, falou que abriu uma box nova, então resolvi conhecer. E com o CrossFit a gente acaba aprendendo muita coisa. E eu, que sou acadêmico de psicologia, percebi que o CrossFit ele tem vários benefícios psicossociais, inclusive, que é tudo que eles já falaram. Seja da integridade, comunidade. Então, também, que já foi dito, libera vários hormônios, neurotransmissores da endorfina, tudo mais, que são facilitadores, psicofacilitadores, vamos dizer assim, que a pessoa se sente bem, melhora o bem-estar da pessoa. Então, uma pessoa com ansiedade, depressão, após o CrossFit, no final de um treino, a pessoa sai se sentindo muito bem. Então, melhor ainda com a prática que acontece aqui na boxe, né, que é esse intuito de desacelerar o praticante, né, que faz com que a pessoa fique melhor, se sinta bem. E Jonas também por exemplo, eu tenho um caso especial que é a minha esposa, Isabela, ó, um beijo. Cara, é notório, Lucas. A Isabela tá aqui e tal, tá estressada. Quando ela acaba o treino, parece que ela fica falante. Ela fica relaxada, brinca. Eu fico assim, abismado. É uma coisa que eu não consigo enxergar tanto em mim. Não sei se é por conta desse lado, que quando eu treino, pelo fato de ser professor, eu fico me preocupando muito com outros aspectos, né? Mas eu consigo enxergar isso muito nela. E tu, Lucas, tu tem alguma experiência contigo ou com alguém próximo que tenha passado por alguma coisa e encontrou assim uma salvação ou um momento ali de distração, CrossFit? Assim, eu tive, né, faz pouco tempo até, inclusive, eu mesmo, uma experiência própria, eu estava muito mal, assim, estava passando por um momento bem difícil. E, assim, galera, é algo que eu até já conversei com o Neto algumas vezes, é algo que acontece com qualquer pessoa, né? A gente não sabe quando a gente vai... Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, mano? Por exemplo, eu sempre fui um cara de fazer esporte, então eu sempre tive uma mentalidade muito forte. E eu sempre mano, nunca vai acontecer isso comigo. E acontece, cara. Acontece muito. E eu fiquei bem mal. E o CrossFit, né, o senso de comunidade, a Alpha em si, me ajudou muito nesse processo, principalmente pela questão do treino. Né, o Neto até puxa minha orelha e tal. Esse período eu fiquei muito tempo sem treinar, porque eu estava mal, fiquei, sei lá, acho que umas 3 semanas, talvez, vinha uma vez ou outra. E aí o Neto falou assim, mano, bora fazer um combinado. Tenta vir 3 vezes na semana. Começa com 3 vezes, depois tu volta uma vez. E aí eu comecei a vir 3 vezes na semana e fui me sentindo melhor. E aí hoje em dia já estou bem, graças a Deus. E ao CrossFit também, né, a vocês da Alpha. Então, aos alunos, eu estar aqui, eu dar aula, eu ver também os alunos se esforçando, eu ver também os alunos treinando, a evolução. Isso também já é algo que deixa a gente melhor. Nós, professores, ver os alunos evoluindo é algo que realmente também ajuda muito no nosso mental. E, Jonatas, e também, assim, eu falo muito isso para os meninos, sabe? Não sei se tu já percebe isso nos teus treinos ou em casa, que, tipo assim, além dessa parte de se sentir bem, de estar fazendo uma atividade, às vezes o CrossFit ou o treino, ele ensina a gente também a lidar com as frustrações, né? Porque a gente acaba colocando uma expectativa em determinado exercício. Tu, por exemplo, que está aprendendo agora um movimento, no teu caso aí do barbell, que aí tu conseguiu fazer e no outro dia tu não consegue. Então, eu acho que também fortalece a parte mental, né? Essa parte de tu tá se superando, tentando, sabe, dar o teu melhor ali. Tu tem algum depoimento teu sobre essa relação, alguma coisa também específica? Um belo exemplo foi ter falado essa questão do Barmu, porque tem gente que acaba se sentindo frustrado em não conseguir realizar um movimento, mas a questão que é colocado sempre, tanto nas aulas aqui na boxe, quanto pessoalmente, na parte pessoal, de que a pessoa tem que se comparar consigo mesmo, Então, pôr na cabeça que a evolução é só tua. Você contra você. Isso, exatamente. Então, assim, o exemplo que eu tenho da minha parte é essa. Eu tento trabalhar a minha ansiedade, que a ansiedade, querendo ou não, bate nessas horas, né, de quando a gente não consegue realizar um movimento e tal. Pensar dessa forma, que a evolução é sua. Então, E é diária também, né, mano? Cada dia. diária. Por exemplo, é um processo. E tem um professor também que ele fala muito sobre isso, que ele fala curto processo. Né? Às vezes a gente chega aqui, ou então você que está assistindo esse vídeo, está passando por alguma coisa, alguma dificuldade, sabe? Alguma parte tanto da saúde mental, quanto essa parte de saúde física, passar por esse processo. Eu acho que o treino ele fala muito sobre isso. Para a gente ver o resultado final lá no quadro que a gente coloca,
dura aí 10 minutos, que é o tempo do ódio, né? É curtir o processo, e o processo aí tem vários aprendizados, né? Então, às vezes, a gente está passando por algo e a gente só quer se livrar daquilo, né? A gente quer sair o mais rápido e acha que nunca vai acabar. Mas eu acho que essa resistência que o treino te traz ali, tanto física quanto mental, ela te ensina nisso, de curtir o processo, de passar pelo processo, de pegar os pontos positivos, aprender quanto a isso, né? E evoluindo, que é o mais importante. Vale lembrar também, galera, que a psicoterapia jamais vai ser substituída. Só que a atividade física, como o CrossFit, que é o caso que a gente está falando aqui, acredito que seja até o melhor complemento de uma terapia, justamente por tudo que a gente já falou aqui. Então, fazer atividade física salva vidas, né, conforme a gente já mencionou aqui, e indo junto de uma terapia, fica 100%. A pessoa vai melhorar muito, assim, conseguindo unir esses dois elementos. Bacana. Tem também outra coisa importante, eu estava lendo mais cedo, que falava sobre isso no CrossFit, ele tem um modelo de condicionamento físico que fala de a gente sair de doença para o bem-estar até o condicionamento físico, né, até o fitness. E no bem-estar, a gente consegue ver, por exemplo, a pressão arterial, a gente consegue ter alguns medidores que te indicam se tu está saudável ou não, né? E aí, às vezes acontece muito isso, da pessoa ser uma pessoa que tem uma pressão ok, que tem o triglicerídeos ok, que esses dados eles estão todos ok, mas ela não tem essa interação com outras pessoas, não tem essa capacidade de trabalho que a gente fala, né? Que é como se fosse uma proteção contra a doença. Então, o cara que faz atividade física, a pressão arterial dele não é só 12/8, é melhor que isso, né? A massa corporal dele é melhor do que o padrão, a gordura dele é baixa, então tudo isso te protege contra doenças, né? Então, além dessa parte dessas medidas, a parte de depressão também, né? Tu tá ali interagindo, conversando, participando de um ciclo de amizade. Quantas amizades tu formou muitas amizades novas aqui? Com certeza, o CrossFit ele é um esporte altamente interativo, assim, eu costumo dizer para quem me pergunta, né, que vê que eu comecei, tem menos de um ano, eu falo que a interação que acontece aqui, os laços que você cria, já puxando para a psicologia também, são excelentes formas de combater, assim, até mesmo a depressão, por conta da interação que a gente faz durante um treino. E Lucas, tu te considera um cara ansioso? Considero. Não muito, mas considero. E aí, tu acha que o treino ele te ajuda nesse processo? Ou até mesmo não só o treino, dar aula, tá com os alunos? Ajuda muito. Eu acho que, como a gente falou ainda agora de processo, né, eu acho que o CrossFit em si, como processo todo, ele é muito bonito, cara, porque você não chega aqui e consegue fazer todos os movimentos de uma vez. Não tem. O cara nunca treinou CrossFit e ele consegue fazer todos os movimentos do jeito que tem que fazer, na técnica que tem que fazer. Então ele ensina a pessoa ansiosa, né, como a gente está falando de ansiedade, a exatamente curtir esse processo, como foi falado agora, então aprender as fases. Eu não vou realizar um pull-up, que é passar o queixo da barra, logo de primeiro. Vou precisar aprender o rolo lá no chão, que é canoinho, vou precisar aprender o arco, vou precisar aprender o balanço, vou precisar criar força para eu conseguir passar o queixo. Né? Então sempre são, às vezes tem até mini processos dentro de um processo maior. Então, eu quero aprender o bar muscle up, como o Jonas aprendeu. Então, primeiro eu tenho que aprender o pull-up, depois eu vou aprender o chest bar, depois eu vou passar para o barbell. Então, eu acho que isso ajuda muito nós ansiosos, né, falando incluindo também, a desacelerar um pouco. Porque, às vezes, essa questão de tentar logo o movimento e não conseguir, pode se lesionar, pode vir a deixar mais frustrado ainda, a deixar mais ansioso, tem que ficar parado, ficar agoniado. Então, eu acho que é super importante. Outra coisa muito bacana também que eu consigo enxergar muito nas aulas, dentro desse processo de 7, acho que desde 2018 que eu dou aula, eu consigo enxergar muito a galera vencendo os seus medos. Eu acho que isso é uma parada que fortalece muito a gente, né? Conquistar e às vezes a gente pensa em performance. CrossFit é performance, é terminar o ódio primeiro, é ganhar do colega. E na verdade, que nem o Jonas falou ainda agora, é você contra você. Né? Então, eu acho que tu vai te conhecendo ali, tu vai vencendo certos medos, certos traumas. Por exemplo, a gente tem um movimento ginástico de virar de cabeça para baixo, parada de mão. Cara, o que eu vejo de aluno ali se superando, sabe, conseguindo vencer os seus próprios medos de vivências que não tiveram, conseguindo fazer. Então, isso é muito gratificante. Dá uma sensação para quem está fazendo a aula, né, Jonas, de conquista. Com Por certeza. exemplo, tu que teve agora o teu bar muscle up recente, essa conquista, tu
Foi pra casa? Como foi? Fala pra gente aí. Nesse dia eu dormi tarde, de tanto que eu fiquei revendo e revendo o meu vídeo. É uma alegria, assim, é uma recompensa, na verdade, né, de ver tudo que a gente vai fazendo aqui, aprendendo. Então, essa sensação de recompensa é excelente. Grandiosa, né? Galera, então, hoje o nosso bate-papo aqui com o Jonas e com o Lucas foi sobre isso, saúde mental. Então, se você conhece algum colega que está precisando treinar, que está precisando sair de casa, convida ele para treinar na Alfa. Pode trazer, tá? A gente vai estar aqui de braços abertos para acolher e receber eles. E a gente aguarda vocês aqui durante essa semana. A gente vai estar recebendo aqui o meu desafio, você que treina na Alfa, trazer um colega diferente, alguém que nunca treinou aqui, para conhecer um pouco da nossa metodologia e viver um pouco de tudo isso que a gente está falando. Se você sentir curiosidade, quer saber se realmente funciona, e se é isso que a gente falou, vem para a Alfa e vem conhecer a gente. Beleza? Para encerrar nosso quadro, a gente tem uma brincadeira hoje, Jonas e Lucas. O que será? Da última vez eu ganhei. Ganhei do Otávio e do Lucas. Então, eu estou invicto. Vamos ver aí se o Jonas vai se dar bem. Qual é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro eu vou começar com o Lucas, depois eu vou com o Jonas. E vocês vão ter 10 segundos para falar 3 coisas que vêm na cabeça de vocês. As primeiras 3 coisas que vêm na cabeça de vocês. Beleza? Fechou. Vou começar com o Lucas então. Deixa eu pegar aqui a minha pergunta. Vou botar o cronômetro aqui. Produção, prepara o cronômetro aí. Vou ficar daqui, vocês ficam daí com o VAR, tá? E aí eu vou perguntar para o Lucas. Lucas, quais são as 3 primeiras coisas que tu faz quando tu te acorda? Valendo. Levantar, agradecer e tomar banho. Boa. 3 segundos. Salve de palmas pro Lucas. Pensou rápido, pensou rápido. Se a gente for analisar a resposta do Lucas, ele nem abriu o olho. Né? Ele já levantou. Ele não... Agradecer. Mas olha, a intenção foi boa. Gostei, Lucas. Foi as 3 primeiras coisas. Bora ver do Jonas aqui. Jonas. É a mesma pergunta? Não, esse é outro. E ó, o seguinte, Lucas, já pensa numa pra mim aí. Vai pensando aí enquanto eu vou fazer a do Jonas. Cadê? Deixei separado aqui. Produção, me manda aí a do Jonas. Jonas, quais são as 3 coisas que não podem faltar no treino de CrossFit pra ti? Valendo. Meu Deus, alegria tem que ter. Meu Deus, que não pode faltar no CrossFit. Ginástica e de PO. Aê, 9 segundos e 73 minutos. Alegria, ginástica e LPO. Boa, boa. Lucas, conseguiu pensar alguma coisa pra mim? Solta o tempo aí. Neto, Manda. o que você faz antes do ódio? 3 coisas. Colocar o sapato, fazer uma oração e me concentrar no ódio. 4 segundos o Neto, hein? Será Galera, que ele se então, concentra? temos um vencedor. O Lucas fez 3 segundos. Salva de palmas pra ele aí. Então, galerinha, esse foi o nosso Além do Time Cap, nosso quadro hoje falando sobre saúde mental, exercício físico, um bate-papo aqui com o Jonathan. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado. E com o Lucas. Valeu, Fiquem Lucas. ligados no nosso próximo vídeo. Valeu! Valeu! Ativa o sininho e se inscreva no canal. Aí falou.